olha, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o secretário estadual de Planejamento, Washington Bonfim. Já está aqui com a gente. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos e os telespectadores da TV Cidade Verde. Secretário, queria começar a nossa conversa a partir de números que nós vamos colocar aí na tela do nosso, para que você que está em casa também possa acompanhar com a gente. Os empregos formais aumentaram no mês de abril, segundo os dados do CAGED. Foram 3.218 novas vagas criadas, né, nesse saldo entre demissões e contratações, uma variação percentual de 0,88%, o que dá ao Piauí o primeiro lugar no Nordeste e o terceiro no Brasil. O estoque atual de empregos é de 368.971 postos formais de trabalho. Os números também mostram quais são os setores que mais geraram emprego. Serviços, 1.482, é o quinto maior saldo do Nordeste. A indústria com 792 vagas, construção civil 723 e o comércio com 485 vagas. Os números do CAGED que nós apresentamos aqui no Jornal do Piauí. E aí queria saber do senhor, secretário, como é que esses números estão sendo interpretados pela Secretaria de Planejamento? É um número que está acima da expectativa? E, detalhe, a gente está falando só de empregos formais, né? Aqueles com carteira assinada, efetivamente. Na realidade, no que é referente a oportunidades de geração de emprego e renda, o plano de governo do governador Rafael Fonteles e, portanto, o plano de gestão previa a criação de 80 mil vagas ao longo dos 4 anos. Se você dividir pelos 4 anos, são cerca de 20 mil por ano. Nós fechamos, e aí a gente está considerando a oportunidade de emprego e renda, a questão do CAGED, ou seja, o emprego formal carteira assinada, os concursos públicos, especialmente os concursos públicos do Estado, e MEIs, né, microempreendedor individual, de vez que muitas profissões de classe média, digamos assim, dentistas, advogados, hoje basicamente não tem mais carteira jornalista, né? Basicamente não tem mais carteira assinada, são empregos PJ. E também outras profissões mais, digamos assim, manuais, tão importantes quanto, como, por exemplo, salões de beleza contratam hoje não carteira assinada, mas, né, o MEI. Então, a gente terminou o ano passado com 46 mil oportunidades geradas, né, nessa descrição que eu acabei de falar, e hoje nós estamos em 53 mil, ou seja, nós devemos bater essa meta de 80 mil oportunidades de emprego e renda, né, ao longo dos 4 anos. Isso significa, e é a sua pergunta, a leitura, que a gente tem tido, né, como o país como um todo tem, acho que o governo Lula tem sido bem sucedido nesse fato de criação de empregos e empregos formais. Nós estamos, né, começamos o governo lá com o governo federal com mais de 10% de desempregados, e hoje a gente tem a menor taxa histórica, né, da série, né, que é um pouco mais de 6%, né, de desemprego, ou seja, nós estamos basicamente vivendo uma situação de pleno emprego, né, nesses 2 anos e meio, vamos chamar assim, do governo Lula. Então, o Piauí tem acompanhado essa trajetória de maneira firme, tanto é que a gente vem, né, acima da meta que foi estipulada inicialmente lá pelo governador Rafael Fonteles. Secretário, nesses empregos formais acaba sendo um pouco mais fácil, mais palpável de acompanhar esse crescimento. Já os autônomos não, existe já uma margem de erro devido a essa informalidade. Como que o governo ele se conecta com esse trabalhador autônomo, com esse microempreendedor que não tem uma infraestrutura muito grande, que não tem uma estrutura comercial muito grande, que precisa desse apoio do Estado? Como é que está essa comunicação? Olha, aí tem um papel importante da Badesp, né, que é a antiga Piauí Fomento, que faz um trabalho de qualificação e de crédito, né, para o pequeno empreendedor de todo o Estado. É também meta do plano de gestão, ou seja, do plano de governo do governador Rafael Fonteles, transformar a Badesp num banco, numa plataforma eletrônica. Ela já permite isso, então todo e qualquer microempreendedor que queira, né, acessar
a possibilidade de seu crédito, né, para o seu empreendimento. Ele vai ao site da Badesp e consegue essas informações sem precisar se deslocar para algum local físico da própria Badesp, e ela tem batido recordes de empréstimos ao longo desses 2 anos e meio. O atual secretário de Meio Ambiente, o Felipe Araújo, e agora o Marcelo, né, que era o seu, digamos assim, o seu segundo, né, homem na Badesp, fizeram um trabalho bem interessante. Tiraram, por exemplo, né, algumas condicionalidades que impediam que a Badesp tivesse acesso a recursos do Banco do Nordeste ou do BNDES, e hoje a gente tem um volume de recursos muito maior. Então, na realidade, o próprio governo do Estado, né, conta com esse instrumento, né, turbinado, digamos assim, desburocratizado, para oferecer aos micro e pequenos empreendedores oportunidades de crédito para melhorarem a sua renda. E o desafio da informalidade, secretário? Como é que as metas estão claras? O senhor mesmo já falou a respeito de como é que os empregos formais têm constituído aí números que estão dentro das expectativas do governo, mas a informalidade, ela tem preocupado de algum modo, tem crescido essa forma de conseguir renda sem passar pelos meios legais? Olha, na realidade preocupa sim, não é um problema apenas do Piauí, é um problema nacional, ele tem várias nuances. Por exemplo, no caso do Piauí, né, a saída, por exemplo, dos programas de transferência de renda para a formalidade, ela é um pouco mais complexa nos municípios menores. A gente vê esse decréscimo da informalidade nos municípios maiores, que têm maior capacidade de gerar posições de emprego e renda estáveis e de carteira assinada, ou um mercado que permita ao microempreendedor individual se estabelecer e ter o seu sustento a partir do seu próprio empreendimento. Então, o governador do estado, por exemplo, tem trabalhado, né, enquanto política nesse sentido, a questão da verticalização da produção no Cerrado, né? Nós tivemos recentemente no Karnak uma conversa com vários empreendedores para, né, avaliar, por exemplo, os seus empreendimentos diante de um bem básico, que é, por exemplo, a energia elétrica. Isso na presença da Equatorial. O que é que eu estou querendo dizer? Que o governador tem liderado essa discussão com o setor formal em regiões dinâmicas, não só, mas principalmente nas regiões dinâmicas da economia, para que a gente possa ter a criação de postos de trabalho que ofereçam essa oportunidade, né, do informal passar a ter uma carteira assinada. Eu ressalto aqui, por exemplo, o empreendimento do Grupo Tomazini, que vai se instalar em Uruçuí e para o qual o governador, né, fez votar na Assembleia Legislativa um apoio para uma subestação relacionada ao polo industrial de Uruçuí. Essa será uma empresa ligada ao ramo, né, de frigorífico, é um frigorífico de aves, né, e obviamente que esse frigorífico vai chamar outras empresas, e o governo do estado está lá colocando 80 milhões de reais, apoiando o trabalho da Equatorial para criar as condições para que essas novas empresas se estabeleçam naquele... Quantos empregos são possíveis? São mais de 2 mil empregos lá na região de Uruçuí, apenas num município. Lembrando que o Uruçuí tem um pouco menos de 25 mil habitantes. Você vai ter 10% da população empregada quando todo o empreendimento, um único empreendimento, nós estamos falando de um polo industrial, um único empreendimento, que é o empreendimento âncora desse polo, tiver estabelecido. Secretário, e o impacto dessa realidade de quase emprego pleno tem na economia? O senhor citou aí o caso do componente crédito com a Badesp, mas em outro elemento não menos importante, a capacitação. Como o governo se prepara nesse contexto para capacitar a mão de obra para esse desafio? Olha, aí a gente tem trabalhado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nessas capacitações. A gente tem buscado, através, por exemplo, do Diálogos pelo Piauí, levar, né, oportunidades relacionadas, por exemplo, ao SEBRAE. Houve uma conversa nossa, né, com o presidente do SEBRAE, o Júlio César Filho, né, para aproximar o SEBRAE
desses eventos para que a gente possa ter essa oportunidade de ter não apenas o governo do Estado, mas uma instituição forte como o SEBRAE, né, apoiando a capacitação dos nossos empreendedores, sobretudo no interior do Estado. Secretário, queria falar um pouco com o senhor a respeito de um assunto que toca mais diretamente a Secretaria de Administração, mas certamente o senhor deve acompanhar pela Secretaria de Planejamento as dificuldades eventuais que o Piauí terá com as questões de previdência. A Secretaria e o Governo do Estado já anunciou, inclusive, a adesão a uma espécie de previdência extra, em torno do qual o servidor poderá fazer uma opção para complementar a sua previdência atual. Isso aponta para que tipo de dificuldade que a gestão pública está tendo na administração das suas previdências? Olha, se tem uma área em que o governo passado, do governador Wellington Dias, né, quando o secretário de Fazenda era Rafael Fonteles, fez um acerto grande, foi na área da Previdência. Isso teve um custo político, ainda tem um custo político, mas foi o que permitiu que o Estado voltasse a ter CAPAG-B, ou seja, ter uma nota de crédito que permitisse operações de crédito para investimento. A gente vem, né, trabalhando nessa direção. Basicamente, todos os anos, né, tem algum tipo de medida específica relacionada ao equilíbrio das contas da Previdência. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, na realidade, desde a reforma de 2019, os estados, na realidade, todos os entes públicos têm a obrigação de ter a previdência complementar, porque já não é mais possível a aposentadoria integral depois da reforma da Previdência. Então, na realidade, não é algo do Estado do Piauí, na realidade é algo da legislação federal, né, da emenda constitucional. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Os convocados no concurso agora que foi feito, né, para a CEPLAN, SEAD e a própria Piauí Prev, eles devem, né, eles entram no serviço público, mas já sem o direito à aposentadoria integral, ou seja, os seus vencimentos integrais no final do período, né, de atividade. Eles têm que aderir a um plano complementar, porque a Previdência, a Piauí Prev, vai pagar o limite que é pago pelo INSS. Então, essa é uma das grandes mudanças. Por exemplo, eu sou funcionário público federal. Lá atrás, eu tive que escolher como eu entrei em 94, eu tive que escolher entre, né, aposentar integralmente pela União ou aderir a um plano de previdência que existe, foi criado complementarmente pela União. Então, isso é da legislação desde a reforma da Previdência. Secretário, agora eu quero perguntar ao presidente do PSB quais são as estratégias que o partido vem desenhando para o próximo ano, porque nós vemos que as siglas da base já estão se articulando, uns federando, outros fusão cruzada. Quais são os planos do PSB? Existe vontade ou pelo menos expectativa de fazer uma chapa proporcional para o próximo ano? Olha, eu vim do Congresso Nacional do PSB que ocorreu, né, do dia 30 até ontem, dia 1º de junho. Na realidade, existe uma determinação da Executiva Nacional de que as executivas estaduais todas tenham chapa proporcional e há uma forte determinação de que essa chapa seja de deputados federais, porque é isso que garante, ou pelo menos senadores, porque é isso que garante a sobrevivência do partido em termos de cláusula de barreira, fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV. Tudo isso gira, que é a própria vida do partido, gira em torno, né, da questão da quantidade de votos, né, que o partido venha a ter na eleição de deputados federais. Inclusive, há uma determinação, por exemplo, nacionalmente o partido só vai ter candidatos a governador que efetivamente tenham chance de disputar, né, com vitória o pleito, para que tudo se concentre na estratégia de chapa para deputado federal. E como trabalhar essa realidade, considerando uma estratégia já muito falada, badalada aqui no Piauí, que pouquíssimas chapas para a base governista nesse campo proporcional? Olha, aí há um movimento nacional, eu tenho dito sempre que eu acho a discussão um tanto assodada, embora entenda, né, no seguinte sentido, nós estamos no dia 2 de junho. O Congresso Nacional tem até o dia 30 para definir quantas vagas serão disputadas.
Hoje serão disputadas 8 vagas para deputado federal e 24 para estadual. O quadro muda inteiramente em função disso. Houve uma votação da Câmara Federal que permitiu que se fosse a 10, foi uma votação relativamente apertada, e a avaliação que o mundo político faz é que há dificuldades no Senado para fazer valer isso, e a determinação do STF é que seja definido pelo Congresso Nacional até o dia 30. Esse é um outro ponto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão das federações. Depois da Federação União Progressistas, ou seja, do Progressista com o União Brasil, você tem, né, um movimento relacionado ao Republicanos e o MDB. Isso muda a conjuntura integral do estado do Piauí, porque, em princípio, né, são 2 partidos da base, porque, no caso, tem o deputado Jadiel, mas o MDB tinha uma fusão cruzada com o PSD. Aí você já tem uma outra configuração, talvez a necessidade de uma terceira chapa. E tem a própria situação de outros partidos, como o PSB, que, para poder, né, continuar sobrevivendo nacionalmente, são partidos que fazem parte da base não só do governo Rafael Fonteles, mas do governo Lula, né? E uma das diretrizes do Congresso foi apoio à reeleição do presidente Lula e apoio também, obviamente, à manutenção do vice-presidente Geraldo Alckmin na chapa majoritária. Então, tem essas discussões para serem feitas. As federações, no caso da federação, né, o próprio PSB está bem encaminhado. Eu conversei pessoalmente com o prefeito João Campos, que foi eleito presidente. Está bem encaminhado com o Cidadania, não está andando, por exemplo, com o PDT, especialmente por uma situação particular relativa ao estado do Ceará. Então, há essas circunstâncias. Eu tenho conversado com o governador, tenho conversado com a base interna do partido, e a partir dessas determinações a gente vai ampliar essas conversas. Em outras palavras, o senhor pode até tentar convencer o governador de que a estratégia nacional é melhor, dependendo dessa conjuntura? E a chance de aceitar, porque assim, embora... Eu nunca deixei de tentar, mas tudo bem. Eu sempre disse para ele... Assim, não há possibilidade, não é uma questão do PSB. Né? O legislador, quando mudou a regra, né, de cláusula de barreira, aumentando sucessivamente, até chegar... Agora nós vamos ter de ter 15 deputados federais e pelo menos 3% dos votos em 9 estados distintos. Isso vale para o PSB e vale para todos os outros partidos. Por que é que partidos grandes estão fazendo esse movimento, né, do lado, por exemplo, do campo político da direita? Por que eles estão fazendo esse movimento de união? Para fazer face a essa questão, né, que o legislador colocou. Em 2030 será ainda pior, porque aí a cláusula passa a ser 5%. Então, há um movimento de redução do número de partidos, e todos os partidos, de uma maneira ou de outra, nos 27 estados, vão ter que se ajustar a esse propósito, né, da legislação. Não é o propósito, foi o legislador que colocou. Como a regra não está mudando, então você tem que jogar a regra. Sobrevivência, né? Exatamente, é uma questão de sobrevivência. Na realidade, isso foi dito com todas as letras. Partidos como o PDT, o PSDB e o PSB, estou botando 2 partidos do campo da esquerda e um partido mais à direita, que escolheu ser mais da direita, perderam 2/3 da sua representação em 2022. Todos eles tinham algo em torno de 32, 33, até 35 deputados federais, e reduziram para 14, 12, 14, e o PSDB ainda só teve esse resultado porque teve 5 deputados federais eleitos pelo Cidadania. Então, é forçoso que o sistema político, né, crie estratégias de se unir para poder fazer com que os partidos sobrevivam. Solidariedade é um caso que teve que unir, né, com um partido logo na saída para poder sobreviver, porque não elegeu 10 deputados federais em 2022. Para finalizar, secretário, rapidamente, existe a expectativa aqui na Câmara de Vereadores de que o suplente do PSB, da vereadora Tatiana Medeiros, possa assumir já essa semana? Rapaz, isso é uma confusão tão grande. A expectativa existe, estão se completando os 60 dias, né, dia 4, de afastamento, ou seja, o partido faria jus ao suplente em função da questão do regimento interno da Câmara. Então a expectativa mas todo dia a gente tem
uma mudança de cenário, então a gente conta com isso, mas esperando chegar o dia 4. Tá certo. Quero agradecer, secretário Washington Bonfim. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Por nada.